Israel atacou uma fábrica de armas crucial no Irã, um movimento que pode mudar completamente o jogo. O que isso significa para a região e para o futuro do conflito? Prepare-se para entender os impactos dessa ação estratégica e como ela pode redefinir o equilíbrio de poder. Quer saber mais? Inscreva-se agora e ative as notificações para ficar por dentro das notícias mais importantes. Com ataques cada vez mais frequentes por parte dos aliados do Irã, Israel intensifica o uso de suas sofisticadas tecnologias de interceptação para defender seu território. O país, famoso por seus sistemas avançados, como a Cúpula de Ferro e o Funda de Davi, tem lidado com mísseis balísticos e drones que tentam cruzar suas fronteiras. A cada interceptação, Israel prova que, para além de ofensivas diretas, ele é capaz de proteger seus cidadãos e suas instalações estratégicas. Essa capacidade de interceptação funciona como um escudo invisível, mantendo o território israelense seguro em meio a um cenário de grande tensão. Essa habilidade de interceptação não é algo que se vê em muitos países. Imagine o impacto de derrubar um míssil em pleno voo, antes que ele tenha qualquer chance de causar destruição em solo. Para os aliados do Irã, essa defesa de ponta representa um obstáculo quase intransponível, frustrando seus ataques e criando uma barreira tecnológica difícil de superar. Com isso, Israel não apenas mantém a integridade de seu território, mas também transmite uma mensagem clara a seus oponentes. O caminho até seu coração está, de fato, bem guardado. No entanto, essa defesa não significa uma resolução definitiva. Pelo contrário, cada interceptação desperta novas reações e estratégias de ataque. A disputa tecnológica entre Israel e seus adversários se intensifica, e as próximas jogadas desse xadrez aéreo prometem elevar ainda mais o nível de sofisticação e ousadia. A cada ataque contido, cresce o desejo dos aliados do Irã de encontrar brechas na defesa israelense, tornando essa disputa por segurança e território uma verdadeira corrida de inovação e resistência. Israel, em sua estratégia para conter as ameaças regionais, escolhe seus alvos com precisão cirúrgica, focando especialmente nas instalações do Hezbollah e do Irã no Líbano. Esses locais não são apenas estruturas militares, são a espinha dorsal da logística e dos arsenais desses grupos. Ao atacar essas instalações, Israel não apenas neutraliza parte do armamento inimigo, mas também afeta profundamente a capacidade de operação dos seus adversários. É como se cada ataque fosse um movimento calculado para desmontar o apoio logístico que permite ao Hezbollah manter sua presença e influência. A escolha de alvos principais no Líbano revela um posicionamento estratégico. Israel entende que, ao atingir a infraestrutura militar do Hezbollah e do Irã, ele enfraquece a rede que sustenta a operação desses grupos na região. Essa tática, que pode parecer arriscada para quem está de fora, visa desmantelar gradualmente a força dos inimigos sem necessidade de uma guerra direta. Pense em uma peça essencial de uma máquina sendo removida. O que resta fica comprometido e opera com dificuldades. Assim, Israel não apenas impede o avanço de ameaças, mas desestabiliza a capacidade operacional desses grupos a longo prazo. Porém, essas ações têm consequências que vão além do campo militar. Os bombardeios frequentes no norte do Líbano acabam afetando também a infraestrutura civil, provocando danos e gerando tensões entre as populações locais. A cada novo ataque, cresce a preocupação sobre a segurança dos civis, o que cria um clima de incerteza e medo. Israel se vê, assim, em uma linha tênue entre o combate a alvos inimigos e a contenção do impacto sobre as vidas civis. Esse dilema complica ainda mais a situação, mostrando como essa guerra é mais do que apenas uma disputa de força. É uma luta por influência, segurança e estabilidade em uma região já tão marcada por conflitos. A intensidade dos ataques israelenses no norte do Líbano tem sido crescente, e isso gera uma série de preocupações, principalmente quando se considera o impacto sobre a infraestrutura civil. Esses bombardeios, embora mirados em alvos militares, frequentemente acabam atingindo áreas próximas a civis, levando a uma onda de tensão na população local. E quando estruturas essenciais são danificadas, como redes de energia ou hospitais, o que se vê é uma pressão imensa sobre as comunidades, que já enfrentam dificuldades em meio a esse conflito. É um reflexo direto de como essa guerra pode afetar a vida de pessoas comuns, pegando-as no meio de uma disputa geopolítica. Para além dos danos materiais, esses ataques levantam uma questão ainda mais séria: a possibilidade de vazamentos radioativos. Alguns dos alvos atacados podem abrigar materiais sensíveis,
e o impacto desses bombardeios pode gerar vazamentos que vão muito além do dano físico imediato, trazendo riscos de longo prazo à saúde da população. Para muitos libaneses, o medo de uma exposição radioativa é mais uma preocupação em meio ao já complicado cotidiano de viver próximo a uma zona de conflito. Imagine o impacto psicológico de conviver com essa ameaça invisível. Mas tão presente no imaginário coletivo, essas ofensivas acabam criando um círculo vicioso. O aumento da intensidade dos ataques israelenses estimula uma reação proporcional dos aliados do Irã, o que faz com que o conflito permaneça em escalada. A segurança dos civis, nesse cenário, é muitas vezes deixada de lado, em meio ao fogo cruzado de uma batalha por domínio e resistência. A cada nova onda de ataques, a sensação de insegurança se espalha e reforça a percepção de que esse conflito pode estar longe de uma resolução. E a verdade é que, enquanto os alvos militares estiverem próximos de áreas civis, o risco de tragédias colaterais será sempre uma realidade presente. Em meio à crescente tensão no Oriente Médio, o apoio dos Estados Unidos a Israel se torna um ponto essencial para compreender o equilíbrio de poder na região. Com assistência diplomática constante e respaldo político, os Estados Unidos reforçam sua aliança com Israel, deixando claro que essa parceria é mais do que uma simples formalidade. Esse apoio, que se manifesta tanto em palavras quanto em ações, garante a Israel uma posição de destaque e uma margem de segurança em suas decisões estratégicas. É uma relação que funciona como uma rede de proteção, dando a Israel a confiança necessária para atuar com firmeza contra seus inimigos e o suporte dos Estados Unidos não para no campo diplomático. Ele se estende também para o lado logístico e militar, em forma de financiamento e tecnologias de ponta. Esse apoio ajuda Israel a manter sua vantagem sobre o Irã e seus aliados, fortalecendo sistemas de defesa e fornecendo armamentos modernos. Imagine uma parceria onde cada lado conhece bem suas responsabilidades e limites, e você entenderá a dinâmica entre Israel e os Estados Unidos. É uma relação estratégica que visa não apenas a proteção de Israel, mas também o fortalecimento da presença americana na região ao mesmo tempo. Essa aliança não passa despercebida pelos adversários de Israel. Para o Irã e seus aliados, o apoio dos Estados Unidos é visto como um obstáculo que torna a luta contra Israel ainda mais complicada. A presença americana no conflito reforça o antagonismo e aumenta a resistência dos países da região, que enxergam o apoio dos Estados Unidos como uma ameaça direta às suas ambições. Dessa forma, o envolvimento americano se transforma em mais uma camada de complexidade, prolongando a disputa e tornando o cenário cada vez mais intrincado. Nos últimos anos, o Hezbollah, com o forte apoio do Irã, vem expandindo significativamente suas capacidades militares, transformando-se em uma das forças mais bem armadas da região. Esse avanço inclui a aquisição de mísseis sofisticados e o aperfeiçoamento de táticas de guerrilha, que tornam o grupo um adversário ainda mais difícil de ser combatido. O Hezbollah, longe de ser uma força convencional, aposta em uma estratégia que explora a surpresa e a mobilidade, usando as fronteiras e as áreas densamente povoadas para criar uma espécie de labirinto contra seus inimigos. Esse crescimento coloca Israel em constante estado de alerta, aumentando a sensação de que o confronto direto é uma questão de quando e não de se. A expansão militar do Hezbollah é uma resposta direta à tensão crescente com Israel, e cada novo avanço tecnológico aumenta a pressão na região. O apoio do Irã, com fornecimento de armamentos e treinamento especializado, fortalece o grupo e eleva o nível de complexidade das operações de defesa de Israel. Esses mísseis e armamentos de última geração não são meros detalhes. Eles têm o potencial de atingir profundamente o território israelense, causando um impacto direto sobre a população civil e sobre a estrutura do país. A cada novo míssil que entra no arsenal do Hezbollah, Israel se vê diante de uma ameaça mais concreta e difícil de conter. O Hezbollah não apenas se arma, mas também aperfeiçoa sua capacidade de operar com táticas guerrilheiras que dificultam a resposta israelense. Ao atuar de maneira descentralizada e com redes locais bem treinadas, o grupo se torna um adversário que explora ao máximo o território libanês para minimizar seus pontos vulneráveis. Para Israel, lidar com essa expansão do Hezbollah significa enfrentar um oponente que conhece bem as regras do jogo e que não mede esforços para alcançar seus objetivos. Esse crescimento militar transforma o Hezbollah em um fator-chave na escalada de tensões, criando um cenário onde cada ação pode desencadear uma reação em cadeia. Apesar da gravidade do conflito,
Alguns países tentam mediar uma solução diplomática entre Israel e Hezbollah, mas enfrentam barreiras quase intransponíveis. O apoio do Irã ao Hezbollah e a postura anti-israelense do grupo tornam as negociações frágeis e limitadas. Cada tentativa de diálogo aparece cercada de desconfiança, refletindo a profunda divisão entre as partes. Ainda assim, as potências internacionais continuam pressionando pela paz, cientes dos danos de um conflito de larga escala. Mesmo com reuniões e propostas, a rivalidade e os temores de ambos os lados criam obstáculos enormes. A diplomacia, nesse contexto, é um fio tênue, sempre ameaçado de ruptura. Para muitos, a paz parece uma ideia distante. A história de hostilidade mútua torna quase impossível qualquer acordo sólido. Para Israel, é arriscado confiar. Para o Hezbollah, a paz parece uma concessão. A diplomacia, aqui, enfrenta a dura realidade de um embate que transcende questões territoriais. O ataque de Israel à fábrica de armas no Irã pode mudar tudo. O que você acha que vem a seguir? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações.